Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E o São Paulo que volta a campo no domingo, jogando fora de casa contra o São Bernardo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo. Com mais uma despedida, essa tem sido a notícia mais comum do Tricolor versão 2025. Quem está de saída agora é Santiago Longo, volante que não disse a que veio. Ele havia sido contratado por empréstimo no segundo semestre do ano passado junto ao Belgrano. Operação de $300 mil, que teria um acréscimo de mais $200 mil se se o Santiago Longo tivesse alcançado algumas metas estabelecidas em contrato. Ficou bem longe de bater qualquer meta, até porque quase não jogou. Foram 3 partidas nesse ano e apenas 2 na temporada passada. Chama atenção o fato de que no ano passado, quando da contratação do Santi Longo, chegou-se a noticiar que o Zubeldia ligou para ele pedindo sua contratação. No final das contas, a passagem foi para lá de discreta. E ela acabou sendo facilitada porque o São Paulo nem quitou os $300 mil que havia combinado com o Belgrano em setembro de 2024. Com a saída do Santiago Longo, o São Paulo se aproxima de 20 baixas no seu elenco na comparação com o ano passado. É bem verdade que quase todos os atletas que saíram com pouco espaço, nenhum deles titular absoluto, pelo contrário, eram atletas que ocupavam espaço e que garantiam um valor alto na folha salarial. Vocês sabem que o São Paulo precisa reduzir sua folha para conseguir um fluxo melhor de caixa e também para respeitar o orçamento. E esse papo de entrega, não entrega, em primeiro lugar seria um horror entregar o jogo. Eu seria leviano em afirmar qualquer coisa. Nenhuma e eu acho que o São possibilidade. Paulo está tão mal, está tão ruim o futebol do São Paulo nesse momento, que mesmo se o São Paulo tivesse feito uma estratégia para perder de propósito, ia ganhar sem querer, cara, porque nada está dando certo. O que o São Paulo tem é um time com muito potencial, é um bom time, eu diria ótimo do meio para frente, pelas peças que tem lá no ataque e no meio campo, mas o potencial que o time tem no papel e que já demonstrou em campo em outros carnavais, não está sendo repassado para dentro das 4 linhas. Então a expectativa, a esperança do torcedor de São Paulo é justamente próxima fase, vida nova, zera tudo e aí jogar com mais vontade, né? E com mais atenção e com mais qualidade. Então, assim, eu concordo com o Silvestre, já de cara saindo elogiando o Caleri. O Caleri ele dificilmente aparece para entrevista coletiva quando ele marca gols, quando ele vai bem na partida. Toda vez que o São Paulo vai mal, ele vem lá e representa e fala a verdade, fala aquilo que o torcedor está sentindo. Foi vergonhoso o São Paulo, com todo respeito à Ponte, da forma que, não a derrota, né? Pode acontecer, da forma que o São Paulo perdeu. O São Paulo faz 1-0, né? Não se encontra dentro de campo, não apresenta propostas, não administra jogo, não tem uma proposta de jogo e toma a virada da Ponte Preta como tomou. Já são 5 jogos sem vitória e o técnico do São Paulo continua em home office. Né? É o técnico home office, o Zubeldia, porque ele fica mais suspenso em casa, dirigindo o time de casa, do que à beira do campo. E não me venham dizer que não, o técnico não precisa estar à beira do campo. Precisa sim. O comandante precisa estar ali à frente dos seus comandados. Quando você foi expulso na Copa da Imprensa, eu senti falta do senhor à beira do campo puxando a minha orelha. Então, brincadeiras à parte do Silvestre, isso aconteceu de fato, mas estamos falando de futebol profissional. Chegou a hora da diretoria se posicionar contra o Zubeldia. É toda hora comandando o time do sofá da casa dele. O São Paulo não ganha 5 jogos e a torcida do São Paulo não teve a explicação do técnico do São Paulo. O que está acontecendo? Rafa, quais são os problemas? Parênteses. Parabéns à Ponte Preta, que está fazendo um campeonato digno, com muita garra, muita luta, bons jogos e merece estar Belo trabalho do Valentim. Porque a gente esquece que tem um adversário. Eu falei para convidar tem um para mesa adversário redonda, do outro Alberto lado. Valentim. Belo trabalho do Valentim. Mas volto porque a diretoria do São Paulo precisa dar uma resposta referente ao treinador que trabalha em home office. É toda hora suspenso. O nervosinho é toda hora suspenso. Tem que comandar o time à beira de campo. É um absurdo. Precisa ter inteligência emocional, a gente aprendeu no nosso curso. E obviamente se comunicar com o torcedor do São Paulo, explicar o que está acontecendo. Se você fizer o recorte das últimas 5 partidas, como disse o Caleri, o São Paulo fez 3 pontos em 15. Teve a façanha de fazer 3 pontos em 15 no Campeonato Paulista de Futebol. E nessas 5 partidas, o São Paulo só não, aspas, ironicamente estou falando, andou em campo contra o Palmeiras.
O São Paulo andou em campo contra o Bragantino. O São Paulo andou em campo contra a Inter de Limeira. O São Paulo andou em campo contra o Velo Clube. O São Paulo andou em campo contra a Ponte Preta. Com jogadores diferentes, esquemas diferentes, estádios diferentes. Teve de tudo nesse cardápio de insucessos. E aí, Tironi, você tem, acho que, algumas conclusões, né? Esse time, o São Paulo, mesmo antes da chegada do Zubeldia, era um time conhecido por jogar com muito afinco algumas partidas fundamentais e nem tanto as outras. Foi conhecido assim por diversos momentos da sua trajetória. Vamos lembrar, o time de maior sucesso dessa empreitada Casares foi o time do Dorival, que era um time que só jogava bem em casa, só ganhou um jogo fora no Brasileiro, e na Copa do Brasil jogou todas as eliminatórias contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo com a faca entre os dentes, aí como uma coisa leonina. Só que aquelas partidas naquela temporada foram exceções e não a regra. Isso se estende até hoje. Então tem uma questão de perfil do elenco, na minha opinião, de idade também, isso eu sempre falo, a média da idade. E não é que o cara é mais velho e ele pensa, talvez ele não consiga, em todas as partidas, desempenhar ao máximo. E aí, as outras questões que assolam um time para que ele ande em campo. E não são só as questões de rivalidade, né? Como poderia se imaginar, o São Paulo não perdeu para a Ponte Preta para prejudicar o Palmeiras. Ele não teve condição, não apresentou a mínima condição de ganhar da Ponte Preta, assim como fez contra o Bragantino, contra o Velo e contra a Inter de Limeira. O São Paulo está perdendo para ele mesmo. E pode perder a primeira colocação para o Novo Horizontino, que era impensável. Se ele empatasse as 5 partidas, ele já seria o primeiro colocado da sua chave. Se ele empatasse as 5 partidas. E aí, Tironi, não é possível não atrelar a situação do time no momento, do estádio vazio, do campo da Shakira, do atraso de salários, da formação do elenco, da falta de investimento, ao comando do São Paulo. O comando do São Paulo é o mesmo há anos. Está no seu 4º ano. Né? 4º para 5º ano. E o São Paulo necessita que o presidente esclareça coisas que vão, sem dúvida, desaguar no campo de futebol. O ano de 2025 seria diferente? Cinto apertado? FIDIC? Tem um detalhe importante nessa história toda, né? O São Paulo não pode, pelas suas regras agora financeiras, recorrer a empréstimos que o presidente fazia no nome dele. O Vessone lembrou ontem a tal da profissionalização da dívida, né, Vessone? Sem poder fazer empréstimo, o São Paulo não pode, numa situação emergencial, contratar um jogador ou pagar um atrasado. Né? O São Paulo não pode. Simplesmente existem travas econômicas. E nessa situação, o fluxo de caixa não ia melhorar? Claro, não é da noite para o dia. Mas isso precisa ser explicado, estruturado, planejado, pensado. E acho que o São Paulo não pensou, e não planejou, e não cuidou dos detalhes de uma temporada que vai ser desafiadora na história do clube. As pessoas não estão percebendo isso. Nenhum clube de futebol do Brasil está fazendo o que o São Paulo está fazendo. Está tentando fazer. Eu nem sei se vai até o fim nessa história, com tudo o que está acontecendo. Então, aí, mais do que nunca, o São Paulo precisaria, em 2025, cuidar dos detalhes, do presidente aos gandulas, ou os caras que cuidam do campo, os abnegados que cuidam do campo natural depois do show da Shakira, para colocá-lo em condição mínima para receber São Paulo e Ponte Preta. E o São Paulo não está cuidando dos seus detalhes, literalmente. Do presidente a todos. Só os funcionários estão
a ponto do torcedor estar perdendo a conexão com o time de futebol. Essa história a gente já viu antes, ela é simples. Nesse elo, o Lucas falou, o Caleri falou, o Casares fugiu, e a gente sabe que se o Zubeldia, técnico do time, não passar pelo Novo Horizontino e fizer uma figura agora surpreendente no campeonato, ele vai cair, né? E o São Paulo, como nos anos anteriores, vai trocar o técnico no início do Brasileiro, pensando numa fórmula de chacoalhar e tudo mais, etc e tal. Eu só aviso, as opções no mercado para treinador são piores do que nos anos anteriores e mais, as condições financeiras do São Paulo são muito piores do que nos anos anteriores para fazer uma troca e tentar reajustar uma temporada mal pensada desde o início, né? Insisto, repito para passar a bola para vocês, o desfecho mais cômodo, mais fácil, tirar o sofá da sala, é trocar o treinador, que acho que vai acontecer isso novamente, se o São Paulo não passar pelo Novo Horizontino. Mas, olha, as causas, como a expressão do Tironi ontem foi perfeita. Zubeldia, tática, jogadores, são problemas da superfície, não é isso, Tironi? Superfície. É. A causa tá lá embaixo, tá nas catacumbas. O que eu falei aqui é isso, né? Que a gente olha a superfície e vê, não, pô, o Zubeldia é ruim, o Luciano não pode jogar, o Lucas tá cansado, não sei o quê, o quarteto não pode funcionar, o Igor Vinícius não é jogador pro São Paulo. Você pode falar mil coisas, mas abaixo disso é que estão as coisas que estão acontecendo. Pelas declarações de ontem, pelo comportamento do time, a minha impressão é essa, é leviano dizer que esses caras não estão jogando a vera porque não estão recebendo. Nem acho que a relação já é tão direta assim, mas é uma sensação. Ô, Massa, colocar você na conversa, só colocar na tela aí, para você também analisar, uma tela com os últimos jogos do São Paulo. Os últimos 5 jogos do São Paulo. Foram 3 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 20%, com 4 gols. Peraí que tá difícil para eu enxergar aqui. Vamos lá, se alguém puder me ajudar. 4 gols feitos, 6 4 sofridos. gols feitos, 6 sofridos. Chances de gol, 8. Oportunidades cedidas, é isso? 7. Posse de bola, 62,8%. Aí tá bonito, hein? Que posse de bola maravilhosa e tal. Agora, um desempenho de 20%, o Massa, você pode ser quem você quiser, né? O Guardiola, o Ancelotti. Um desempenho de 20% em 5 jogos é para acabar. E aí entro no campo em si. Ninguém jogou absolutamente nada e o time não ganha, fez 5 vitórias em 20 jogos, o Massa. Pois é, se a gente pegar esses números aí que você passou, frios, calculando, tem que mandar o treinador embora, né? Só esses números aí que você apresentou, São Paulo é um time grande e tal, mas eu não vou entrar nessa, porque este é o mesmo treinador que há 2 meses e meio fez a melhor campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro nos últimos anos. É o mesmo treinador que por 1 ou 2 bolas não eliminou o campeão da Libertadores, que gastou tudo aquilo que talvez o São Paulo esteja devendo no mercado para contratar jogadores. E o São Paulo, a sua direção, está fazendo questão de esticar a corda, de deixar com que as coisas sigam frouxas para o lado do torcedor. E aí, com dinheiro para receber, devendo, sem torcida em campo, desconectados, quem vai pagar a conta é o treinador. E vai ter que mandar o cara embora, pagar a multa e trazer outro que vai custar mais caro. O Zubeldia não é um treinador barato, certo? Mas ele está longe de ser um treinador dos mais caros. E aí, quais são, quem são, por que serão? Não, nem vou entrar nessa discussão, porque eu acho uma loucura demitir o treinador do São Paulo e a comunidade do São Paulo histérica entrar nessa onda, não usa a base, não joga a base não sei o quê. Entendeu? Não vou entrar, porque eu já falei sobre isso pelo menos 3 milhões de vezes, mas muita gente faz questão de não entender o raciocínio do futebol e da ciência para usar
jogadores da base, quais os momentos que você tem que usar, quantos minutos você põe em campo, tira, põe. E é curioso, o futebol é bem... Assim, o desfecho fica cada vez mais próximo da saída do treinador. Mas você já entende dessas semanas todas que a responsabilidade que o torcedor dá ao treinador está se diluindo diante de todas as questões levantadas pela gente aqui, né? Depois as palavras dos jogadores, depois as notícias dos atrasos, depois o Morumbi vazio. O torcedor também percebe que não é apenas o técnico que está trabalhando mal, né? Tem uma série de circunstâncias, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo no domingo, jogando fora de casa contra o São Bernardo. É muito importante o São Paulo tentar vencer esse jogo para garantir a primeira colocação do Grupo C. Mas se o Tricolor perder e o Novo Horizontino ganhar do Botafogo, o São Paulo vai jogar as quartas de final fora de casa. E é complicado, já que o São Paulo vem de 5 jogos sem vencer. E ainda tem alguns comentaristas que defendem, né, pessoal, o trabalho do Luiz Zubeldia. Fala que ele fez uma boa temporada no ano passado, que esse ano o maior culpado não é ele, é o presidente, né, que não sei o que atrasa salário, que foi fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Eu concordo em algumas partes, né, pessoal? É inadmissível o São Paulo atrasar direito de imagem de jogadores. O presidente de São Paulo, tudo indica, faturou apenas 3 milhões de reais, né, com o show da Shakira. E o São Paulo fez 2 jogos fora de casa em Brasília. Então, será que vale a pena, né, pessoal? O São Paulo faturar tão pouco assim, já que o estado do gramado também ficou horrível. Então, alguns erros sim do presidente, mas não é ele que escala o time, não é ele que escala esse quarteto e deixa espaço ali atrás. Não é ele que trabalha a jogada, né, pessoal? O São Paulo vive muito apenas de cruzamento. O São Paulo tem poucas jogadas trabalhadas. Então, na minha opinião, o Zubeldia é sim, um dos maiores culpados. Ele não utiliza a base, sim. Alguns comentaristas vêm falando que ele está certo, que tem que utilizar aos poucos esses jogadores, que não sei o quê, que não faz sentido na minha opinião. O Rian Francisco fez uma ótima copinha, veio com confiança lá no alto, entrou contra a Portuguesa, fez o gol e depois praticamente não entrou mais em campo, né, pessoal? Aí os comentaristas falam, vai colocar quem, que não sei o quê, que o trabalho do Zubeldia tem que seguir. Pessoal, na minha opinião, não faz muito sentido. O São Paulo pretende fechar nos próximos dias numa parceria com o empresário grego Ângelos Marinax, que deve investir mais de 600 milhões de reais. E o São Paulo tem a melhor base do Brasil nos próximos anos. Então precisa sim de um treinador que utilize esses jogadores, né, pessoal? Como o Mike, o Rian Francisco, o Ferreira. E o São Paulo acertou com os jogadores um plano de pagamento de premiações e direito de imagens atrasados. Segundo o PVC, a diretoria prometeu pagar os direitos de imagens atrasados até o fim do mês e quitar em parcelas a premiação pela classificação à fase de grupos da Libertadores. O colunista André Hernan detalhou, né, que o pagamento da premiação da Libertadores será em 3 parcelas. A primeira é com o dinheiro da venda de William Gomes para o Porto de Portugal. Então, São Paulo espera, né, pessoal, quitar boa parte das dívidas que tem com o elenco até o fim do mês. Eu não acho que o São Paulo fez um péssimo jogo contra a Ponte Preta por causa disso. Não acho que esses jogadores iam fazer corpo mole, porque o São Paulo atrasou um pouco, né, pessoal, o direito de imagem. O que eu não entendo é como esses jogadores recebem tanto em salário, em direito de imagem, e o clube precisa prometer, né, pessoal, premiação para esses jogadores ser campeão ou classificar para Libertadores. Eles fazem mais que isso, que é obrigação, né, pessoal? Então não faz muito sentido. Que nem quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, dividiu quase todo o valor com o elenco. Agora até para classificar para a fase de grupos da Libertadores precisa prometer também dinheiro para o elenco. Eu nunca entendi, nunca vou entender isso, né, pessoal? Eles não fazem mais que sua obrigação, na minha opinião, já que recebe um alto salário. E o Grêmio pretende acionar o São Paulo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, em razão do atraso do pagamento do clube paulista pela compra do atacante Ferreira em janeiro de 2024. O tricolor gaúcho cobra cerca de 9 milhões em parcelas que ainda não foram quitadas pelo São Paulo. A negociação do atacante foi fechada por 12 milhões
pelos 35% dos direitos econômicos que pertenciam ao Grêmio. Na tentativa de resolver a pendência, o Grêmio demonstrou recentemente o interesse em contratar o zagueiro equatoriano Arboleda, propondo a compensação da dívida na transação. No entanto, o clube paulista não aceitou liberar o defensor. Isso sim tem que colocar na conta do dirigente. O Júlio Casares, quando assumiu a presidência do São Paulo, falou que em 2 ou 3 anos o tricolor ia estar disputando financeiramente com o Flamengo e com o Palmeiras. Isso não aconteceu, pelo contrário, só ano passado o São Paulo ficou no prejuízo de quase 200 milhões de reais. E quando eu vejo alguns comentaristas criticando uma futura SAF no São Paulo, ou os torcedores que não querem que o São Paulo faça uma parceria para suas categorias de base, eu realmente não concordo. Eu acho que o São Paulo está certo em tentar fazer isso. Tem que procurar algumas vias, né, pessoal, para tentar se reestruturar. O São Paulo já aprovou o fundo de investimento, que deve entrar em breve esse dinheiro, e o São Paulo deve quitar suas dívidas bancárias e assim diminuir os juros em quase 50%. E agora eu entendo, né, pessoal, porque o São Paulo vendeu o William Gomes por apenas 55 milhões de reais, já que o tricolor não pode mais fazer empréstimo. Se o São Paulo não tivesse vendido, ia ficar numa dificuldade financeira ainda maior, atrasando salário, direito de imagem por mais tempo. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!